Então, nós vamos agora para a nossa última pergunta. Eu vou conversar aqui, já conversamos, estamos terminando desse papo filosófico, literário, existencial, né? Eclético. Claro. Que com certeza quem assistiu e quem assistirá vai conseguir fazer aí uma série de outras ligações possíveis. A gente vai terminar essa nossa conversa com uma pergunta que eu vou me remeter a algo que o Ivan falou lá no início, quando ele falou da casa pegando fogo, aquele exercício mental, aquele jogo mental. Exato. Eu vou mudar um pouco só a estrutura do que ele contou, para colocar também aqui uma situação hipotética, já que a gente está falando de saberes vários e de interconexões entre áreas e conhecimentos e campos, que é o seguinte, Ivan. Sim. Imaginemos então que alguém manda incendiar a casa de todas as pessoas, você vai ter que sair correndo da sua casa, né? E antes de fugir, você tem a possibilidade de pegar apenas alguns bens seus, pessoas que estão lá dentro, antes que a casa pegue fogo e você fuja para outro lugar, enfim, para se abrigar. Então, dentro dessa perspectiva, você poderia pegar 5 livros, 5 DVDs, ou seja, 5 filmes e 5 CDs, né? Já que a gente ainda está na época do CD, mas 5 CDs, 5 álbuns de músicas. Quais você escolheria? Quais seriam as suas escolhas? Cara, é aquilo que eu falava, né? Tomar essa decisão numa circunstância tão adversa quanto essa, de se sacrificar por algo que você toma como um bem substituível ou insuprimível, eu penso que nesse contexto criar essa hierarquia, esse critério hierárquico é no mínimo inusitado, é difícil. Mas o elemento que eu vou trazer aqui para tentar respondê-la é o elemento biográfico, ou seja, eu vou falar de livros e filmes que me marcaram num contexto específico, né, que me moldaram, que deram forma à pessoa que sou. Então, por exemplo, no que diz respeito aos discos, 5 grandes discos, eu penso que me reportam na minha infância mesmo, onde surgiu o estalo filosofal, inaugural. Quando eu tinha 9 anos, eu lembro que meu pai chegou em casa certa vez, à noite, trazendo 2 fitas cassete, né, fitas. Uma fita do Raul e a outra do Fagner. Mas só que dentre ambos, quem me chamou mais atenção foi o Raul. Então eu passei a vida toda ouvindo Raul, dos 9 até hoje, né? Então foi a primeira grande paixão. Dos discos do Raul, eu tomaria assim como um bem substituível o Guita, né? Um disco de 74. Disco que quando ele lançou, ele estava no exílio, ele estava no exílio nos Estados Unidos e retornou porque o disco estava com uma vendagem, enfim, excepcional. E foi talvez o disco de maior vendagem do Raul, o Guita, de 74. Um segundo grande disco, assim, que quando eu ouvi mudou minha vida, e eu devo isso ao meu tio Antônio, que espero que tenha paciência de assistir essa entrevista para ver eu reconhecendo, né, o feito dele sobre a minha personalidade, sobre a minha vida. Ele é uma das pessoas a quem devo absolutamente tudo, né, cara? Porque foi o cara que me deu Augusto dos Anjos para ler quando eu tinha 12 anos, pô. Me falou de Fernando Pessoa, me falou de Vitor Hara, me falou do Sendero Luminoso, enfim, o cara me apresentou muita coisa. Dentre essas coisas que ele me apresentou, ele me falou do rock dos anos 70 todo, basicamente, assim, me dando um ênfase, rapaz, tu tens que ouvir isso, tu tens que ouvir aquilo. E aí eu lembro que ele sempre chegava lá em casa querendo ouvir blues, né, que era o gênero para ele. Ele só gosta de música americana, ele não gosta de música brasileira, com exceção do Tim Maia. E ele chegou lá em casa querendo ouvir blues, e nós tínhamos uma coletânea de blues que minha mãe havia comprado. Minha mãe comprou uma coletânea de blues e outra do Ray Charles, e essa de blues eu colocava esse CD e aí ouvíamos, cara. Então esse CD de blues, essa coletânea, que é uma edição até americana, que minha mãe comprou na Mesbla à época, essa certamente eu teria, porque foi um disco que marcou minha vida.
Um disco que tem músicos como Louisiana Red, Rolling Wolf, Screaming Jay Hawkins, Muddy Waters, Lightning Hopkins, Albert Collins, enfim, todos, né? monstros sagrados do Fred McDowell, enfim, monstros do blues, que é um gênero que eu tenho muita familiaridade, né? É um gênero que eu percebo que conciliou muito bem o sagrado e o profano, uma certa tensão apolínea e dionisíaca de maneira muito vivaz, verdadeira, visceral, intensa. Visceral, diria, né? Muito visceral. Então é esse CD, com certeza. Raul, esse de blues. Em seguida, meu tio me fez ouvir Beatles. Disse, cara, tu tens que ouvir. E aí eu fui, saindo da escola, na época existia uma loja de CDs chamada Music Play, lá no centro da cidade. Eu lembro. Saí da escola, eu fui com um amigo à Music Play, tinha a coletânea dos Beatles, de número 1, um disco vermelho, um CDzinho vermelho com um amarelo. Eu penso que seja de 2000, 2001, mais ou menos. Quando eu vi Love Me Do, eu disse, cara, que coisa excepcional. Simples, são 3 ou 4 acordes, mas aquilo me tocou de tal modo que a proporção que eu passava as faixas, porra, cara, parece que eu habitava um outro continente, né? Eu ia para um outro lugar. E, consequentemente, eu ingressei. A maneira do que havia feito com o Raul, a quem eu busquei tudo que pudesse encontrar, os Beatles representaram para mim uma obsessão. E aí eu comecei a buscar tudo que podia, enfim. E ao redor dos Beatles vem gravita uma série de corpos supralunares, digamos assim. Inúmeros fenômenos gravitam ao redor deles. Então eu conheci a British Invasion, as bandas inglesas dos anos 60, né, que estouraram nos Estados Unidos, e eu vi tudo aquilo, The Hollies, Kinks, os Rolling Stones, inclusive, que estão nessa mesma época, enfim, o Small Faces, todas essas grandes bandas que, se assemelhando aos Beatles, estouraram nos anos 60. Mas aí, em seguida, um quarto disco que eu, com toda certeza, salvaria de um incêndio, como um bem insubstituível, foi o Bob Dylan, pô. Sabe? Bob Dylan foi um fenômeno que veio adicional aos Beatles, só que eu percebi que era talvez muito mais prolífico, né? Muito mais esclarecedor em termos filosóficos do que ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, não esqueçamos. Exatamente. Inaugurou uma polêmica, inclusive eu tenho um artigo que eu escrevi sobre isso recentemente. Eu também escrevi, na época eu também escrevi. Por que ele ganhou e o que isso significou. Representa. Um cara que é da música ganha um Prêmio Nobel de Literatura. Exatamente. O Bob Dylan, para mim, cara, eu estava no 4º período do curso de filosofia na UFMA. Eu levava o CD do Bob Dylan no Albert Hall, o CD de 66, em que ele foi chamado de Judas na Inglaterra. Eu levava pro Bambu, cara. Sabe? Eu levava pro Bambu e com os meus amigos nós discutíamos o que líamos. Os beatniks, né? Que, enfim, até hoje eu tenho um certo respeito, uma admiração. Falávamos de Heidegger, de Sartre e tudo mais, embalados pelo som do Bob Dylan. Então me acompanha desde então, né? E aí, em seguida eu marcaria um disco dele de 66, o Blonde on Blonde, que é um disco duplo, que provavelmente é a síntese suprema da obra dele, né? Um disco que tem tudo de melhor que se possa imaginar, e que para mim é a consumação da década, né? Da década de 60, é como se fosse o processo mesmo de maturidade dos anos 60. Eu penso que seja esse disco. Agora o 5º disco, putz, cara, é muito complicado, porque é o disco final, né? É o disco que fecha, né? Fecha aí, Rapaz, um 5º disco, assim, em meio a inúmeros artistas que eu cultuo, putz, o que marcou, assim, é difícil pra caramba, mas eu vou tentar aqui lembrar de algo assim nesse sentido. Eu penso que um disco que me acompanha desde que eu ouvi, também com esse traço biográfico, eu penso que seja sei lá, eu pensei no James Brown também, que eu comprei esse disco no Rio de Janeiro, né, quando eu estudei lá, um disco ao vivo no Apollo, que é um clássico supremo, muito bom aquele disco. Eu colocaria nessa condição, mas ele não representa esse caráter
definitivo para a minha personalidade. Então, eu acredito que Smiths também é uma banda também que me acompanha há bastante tempo. Minha esposa é fã incondicional também. Enfim, eu não particularmente... Aberto, eu não... vai ficar em aberto. Não, eu lembrei aqui. Lembrei do Johnny Ace, um músico dos anos 50, que de fato há muitos anos eu escuto. Eu descobri numa dessas revistas que quando eu saía da escola eu comprava de música, eu comprava nas bancas do centro. E lá tinha uma espécie de enciclopédia de grandes músicos dos anos 50. A coleção era 50, 60, 70 e 80. E essa dos anos 50 tem um verbete com o nome desse músico, Johnny Ace. E durante muitos anos me acompanhou, até que com a internet eu pude ter acesso à obra dele. Esse músico, ele se matou com 21 anos numa disputa de roleta russa, né? Músico excepcional. Ele carrega algo mais ou menos como o senso mistificante ao redor do Robert Johnson. Sim. É o Johnny Ace. Esse é um disco imprescindível para mim, do Johnny Ace. Foi digamos, o último registro dele. É o disco, acho que provavelmente ele gravou 2 discos, esse em questão é o último. Então seria Raul, os Beatles, aliás, o blues, os Beatles, o Bob Dylan e o Johnny Ace. Esse me acompanha em caráter quase que existencial. Agora, no que diz respeito aos livros assim de filosofia ou de outros gêneros? Não, pode ser de qualquer área, qualquer livro. Cara, os livros que eu li, né, desde a juventude, por exemplo, o Relações Perigosas, uns traduzem como Ligações Perigosas, que é um livro do Laclos, um escritor francês do século XVIII, um livro excepcional, me marcou muito. Em seguida, na mesma época, eu li o André Gide, né, Os Subterrâneos do Vaticano, uma obra, enfim, eu penso que o André Gide é um dos maiores escritores da França no seu período, é um absurdo. Os prêmios de Julio Cortázar, né, o escritor argentino, Monstro Sagrado, contista excepcional. Os prêmios, A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Brasileiro, Nelson Rodrigues. Uma obra monumental, assim, no sentido mais revelador do cinismo, né? Da problematização. Aí que fica escondida, né? Exatamente. E ainda no caráter mais lançando luz sobre o Brasil profundo, verdadeiro. Meu pai costuma dizer que é o maior escritor brasileiro, o Nelson. E um quinto livro decisivo para mim, até porque surgiu num contexto biográfico muito, muito marcante. Eu adquiri esse livro no mesmo dia em que minha avó faleceu e eu li no velório dela a obra Ficções, do Jorge Luiz Borges. Então, se deu assim num processo de enlutamento. Então, basicamente, esses 5 livros o Laclos, Relações Perigosas, os prêmios do Julio Cortázar, o Nelson Rodrigues, o André Gide e o Jorge Luiz Borges. 5 grandes livros. De 5 grandes escritores. De 5 grandes escritores, exatamente. Em filosofia eu não vou me remeter porque vai ficar implícito. Vai ficar aqui mais outra hora. Exatamente. Agora, filmes, cara. Eu e Nauro, eu tinha um filme em comum com o Nauro, que o Nauro gostava muito, né? Que era um filme interpretado pelo John Wayne. Um filme do... Putz, eu não lembro exatamente de quem é. Não sei se é do John Ford, mas enfim, é Nos Tempos da Diligência. É um filme em preto e branco. Quero crer que seja de John Ford mesmo. Eu penso que sim. Um outro diretor que me marcou muito, também dado o fato de que era a minha época de ingresso na UFMA, foi o Nicholas Ray com Juventude Transviada, com o grande James Dean. Um dos filmes do James Dean também que me marcaram muito. Não apenas esse, como Assim Caminhou a Humanidade, uma grande obra. Mas esse eu não salvaria, não. Por enquanto, não. Um outro é Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, que tem um traço biográfico, dado o fato de que assisti por intermédio de um amigo da escola, na própria escola. Ele criou um cineclube, né? E esse foi o filme que ele levou. Nós tínhamos 15, 16 anos. E esse filme me marcou muito, dado o caráter mais violento, né? Realista
da dimensão humana no seu traço mais proeminente. Um outro filme marcante para mim foi o Stalker, do Tarkovsky, gênio supremo do cinema. E um outro, que é o amor cinematográfico da minha esposa, o Sétimo Selo, do Bergman. Nossa. Isso é demais, demais. Filosófico, né? Ultra filosófico. Exatamente, eu digo para ela. Inclusive, ela vai rir demais quando assistir isso, que ela é aficionada pelo Bergman. Inclusive, me levou para assistir o Bergman lá no cinema, no Cine Medeia, lá em Lisboa. Me levou para assistir Sonata de Outono, né, do Bergman. E foi maravilhoso assistir aquilo no cinema. Ah, é outra coisa, né? Diferente de assistir é outra experiência, enfim. Né? Imersão. E o próprio Nauro era apaixonado pelo Bergman, especificamente o Sonata de Outono. Mas desses aí eu colocaria o Sétimo Selo. Então, Nos Tempos da Diligência, Juventude Transviada, Laranja Mecânica, o Stalker e o Sétimo Selo. Já seriam os suficientes para salvá-los aí de um... Fechou com chave de ouro. Incêndio imaginário. Agora, só um adicional, assim, em termos de música, ultimamente, dado o fato de ter convivido com os portugueses, e o ambiente favorece muito, cara, eu comecei a me aficionar por música clássica, bicho. E aos concertos, enfim, lá assistir às orquestras, às óperas, e eu me apaixonei perdidamente por Giacomo Puccini, Maria Callas. Eu tô, sabe? Sim. Atualmente eu só estudo, produzo e escutando música clássica. Né? Tá aquela fase de enamoramento. Estou enamorado. Assim como me apaixonei durante muito tempo pelo jazz, dada a leitura do Jack Kerouac, do On the Road. Comecei a ouvir bebop, Charlie Parker, Miles Davis, enfim. Um arrebatamento da época. E recentemente tem sido a ópera, a música clássica de um modo geral. Enfim, é basicamente isso. Acaba sendo a música de fundo, né? A música incidental. Exatamente, a música incidental para a nossa produção. Agora, eu bem que gostaria de ouvir também as tuas referências salváveis nesse incêndio imaginário. Então vamos lá. Bem, depois dessas todas aí, muito boas, por sinal, assinaria embaixo também. Então vamos lá. Começando pelos livros, de 5 livros que eu levaria comigo para não deixar serem consumidos pelo fogo. O primeiro é de um português, o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Cara, eu conheci a cara dele. Quando eu li, eu tive um troço, né? Teve um negócio assim que veio comigo junto. Eu não conseguia parar de ler, eu queria chegar até o final, aqueles parágrafos enormes que nunca acabavam, um período, parece que o livro todo era um período único, né? E ele esquece vírgula, ele esquece pontuação, ele subverte, e ao mesmo tempo ele está contando uma história, recontando uma história que todo mundo já conhece, só que com outra... Consagrada, né? Consagradíssima, como se você dissesse, já sei o que vai acontecer aqui nessa história, mas você vai até o final porque tem outras coisas, né? Até de um tom um pouco herético e tal, né? Se você for ver pelo aspecto mais religioso, mais fundamental, eu levaria o Evangelho, levaria O Nome da Rosa, de Humberto Eco. É excepcional. Outro livro que me fez ter também essa viagem para a Idade Média, no caso aí, né? E aquele personagem magnífico, né? Que é o Guilherme de Baskerville, né? Baskerville, uma menção ao Conan Doyle. Que é uma menção clara. Sherlock Holmes. E que no cinema foi muito bem interpretado pelo Sean Connery, né? Na versão cinematográfica do filme, que também é boa, não chega ao nível do livro, mas é muito boa. Então esse livro aí também mexeu comigo, é um dos que eu levaria. O terceiro é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Do Aldous Huxley, uma obra-prima. Que é uma obra-prima das distopias, né? Desses mundos distópicos, e que inaugura ali, pode não ser a primeira de todas, mas é aquela que vai dar o pontapé para esse estado de coisas que vão começar a acontecer dali para frente, né, que eles estavam prevendo de alguma forma, que foi antecipado naqueles personagens, naquelas narrativas, né, e depois viriam tantas outras, né, ali nessa questão. Essa seria a terceira. Dom Quixote de La Mancha, fantástico. Miguel de Cervantes, né?
Esse aí, o cara que luta contra moinhos de vento e que cria aquelas histórias imaginárias, e tem uma musa, né? Dulcinea, né? Então ele inaugura também, né? Uma certa modernidade ali naquele... Ali tá, exatamente, a modernidade está toda ali. Aquela forma de contar aquela história e de mixar várias referências. E o quinto e último livro que eu levaria para salvar do incêndio, A República de Platão. Eu levaria a República de Platão. Uma obra... Porque caso eu esquecesse como é que a gente pode tentar imaginar uma outra utopia, ou o mundo tivesse que ser reconstruído, eu ia procurar lá mais ou menos algumas ideias do rei filósofo, da formação do cara que vai ficar 45, quase 50 anos para se tornar rei, né, e de todas aquelas outras questões ali que também são estruturantes, né, desse pensamento clássico aí da filosofia. Sim, então, sem sombra de dúvida. Livros, né? Saramago, Eco, Huxley, Cervantes e Platão. Já falando... agora a gente falar de... Música. Música, né? Cinco álbuns que eu pudesse levar. Primeiro eu levaria o Led Zeppelin 4, né? Isso é louco, mano. De 1971, Led Zeppelin 4 tem simplesmente Stairway to Heaven nele. Então, para quem gosta de rock, né? É só isso. Se você não gostasse de nenhuma música mais, você poderia ficar ouvindo Stairway to Heaven várias vezes, e ela tá no Led Zeppelin 4, né? Que já é um disco que já vai começando a mostrar um Led Zeppelin que vai mudando um pouco, né? Já tá mais maduro ali, apesar dos outros discos dos anteriores ao 4 serem também muito bons, né? Mas ali tem Black Dog, tem Rock and Roll, tem Going to California, que é uma música que se eu ouvir o dia todo eu não consigo enjoar. Não vai enjoar, California. exatamente. É aquele tipo de música que eu ouço e cada vez que eu ouço eu gosto mais dela. Então eu levaria o Led Zeppelin 4. O outro disco que eu levaria é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que é um divisor de águas, né? É um antes e depois, obra-prima. Foi recebido muito bem na época, tanto pela crítica quanto pelos especialistas, pelo público. Não teve assim de dizer, não gostei. Foi o 8º disco da banda, então ali era uma maturidade, né, dos Beatles. Eles estavam chegando àquele patamar de dizer assim, não, aqui a gente construiu uma obra mesmo que vai durar, vai se perpetuar e vai ser inovadora, né, vai influenciar outras gerações que virão depois. Então esse aí foi o álbum do ano em 67. É um descasso. E ganhou 4 Grammys. Detalhe, ganhou 4 Grammys no ano seguinte. O Grammy de 68, 4 foram dos Beatles. O terceiro CD ou disco, álbum que eu salvaria é o Somewhere in Time do Iron Maiden, que é um disco de 86, né? Aí já mudando um pouco de praia, já indo pro heavy metal, que é um momento em que o Iron Maiden introduz teclado, introduz uma linha ali de sintetizadores que não existiam nos discos anteriores, né? E também o vocal do Bruce Dickinson já está mais do que trabalhado, né? Eles conseguem fazer boas músicas, como Alexander the Great, dentre outras que tem ali, né? O próprio Somewhere in Time, Wasted Years. Então é um disco, para mim, praticamente todo bom. Não tem quase nenhuma música ali que eu não goste, né? Então seria o outro desses que eu com certeza levaria comigo, não ia deixar queimar, não. E aí o quarto, Stone Flower de Tom Jobim. Stone Flower de 1970. Muito bom esse disco. Tom Jobim, a bossa nova já estava começando a declinar. Né? 70, já tá, vamos dizer assim, tá dando os últimos suspiros ali da bossa nova. Todo mundo já tinha feito suas grandes obras, João Gilberto, o próprio Tom Jobim já tinha construído, feito, lançado muita coisa boa. E aí ele dá um canto do cisne, né? Ele vem ali com esse Stone Flower, que também é muito bem recebido pela crítica nos Estados Unidos, especialistas, o pessoal que gostava de bossa nova gosta. E ele faz como que a última, né? A cartada final. A cartada, assim, olha, isso aqui é o último disco que a gente vai chamar de bossa nova, é isso aqui, pá, né? Então é o Stone Flower de 1970, que eu também levaria, porque... Agora, curiosidade aí, Rogério.
recentemente, em novembro, dezembro, eu estava na Macedônia. O táxi que nos levou, a minha e a minha esposa, para o aeroporto, o cara estava ouvindo esse disco. No táxi, cara. Um macedônio ouvindo o Stoneflower do Tom. Eu disse, cara, que coisa maravilhosa. E ele conhecia muito sobre música brasileira. Eu percebi que uma certa predisposição dos macedônios para brasilidades. Para brasileira, enfim. Por isso que eu levaria, porque é um disco universal. É o que melhor a música brasileira produziu, talvez em toda a sua existência, né? E que tá aí, ela é bela para todas as culturas. Quer dizer, quando você constrói uma coisa dentro de um olhar cultural e que ela vai para outro olhar e ela continua sendo bela, o cara diz assim, pô, o que é isso aqui, né? Que sonoridade é essa? É porque aquilo ali é supra-sumo, né? O traço constitutivo da música é exatamente esse, né? Porque ela não tem uma linguagem, ela não tem uma sintaxe, ela não tem um tom lexical particular, como a literatura, que exige a inserção na palavra. Você tem que estar alfabetizado para ler uma literatura. A música não tem isso. Ela não faz essa diferença. Ela toca o ouvinte integrando-o como sujeito e objeto. Então ela leva a imaginação para o último nível, né? É como se de fato criasse um continente particular. E é por isso que um japonês escuta a música brasileira e se apaixona. Eu vi o caso de um japonês que foi a um show do Bob Marley, quando o Bob Marley esteve no Japão, em Tóquio. O cara ficou tão apaixonado por aquilo que mudou a vida dele. Ele passou a adquirir tudo. Eu vi um outro japonês também, um documentário, que ele ficou tão apaixonado pelo John Coltrane que ele passou a se dedicar só a ouvir John Coltrane, a trabalhar em prol do John Coltrane. Isso acontece muito, né, com a música. Muito. A música, ela tem esse poder quase que imediato de derrubar muros e muralhas e edificar pontes, né? O que é um traço muito característico, muito interessante. É um poder sem tamanho. Poder sem tamanho. Filmes. E o último que eu salvaria do incêndio, o último disco, é um disco maranhense, pra gente não deixar de lembrar das nossas raízes. Claro. Bandeira de Aço, de Papete, de 1978. Obra-prima. Também a obra-prima não só do próprio Papete, como acaba sendo talvez uma amostra do que havia de melhor na música maranhense naquele período, ou seja, década de 70, final de década de 70. E ali você tem compositores brilhantes no seu máximo. Tava lá Josias Sobrinho. Josias é um monstro, o cara é demais. Mota, Sérgio Habib, que é um monstro, e o César Teixeira, né? Então, outro grande monstro sagrado. Todos esses compositores tinham músicas ali, o Papete só entre aspas, né? Pegou, pôs a voz dele naquilo ali e construiu uma obra-prima, que na época ninguém deu muito interesse, aqui mesmo não teve grande impacto, mas que depois, com o passar do tempo, né, começou a ganhar, né, um status que não existia e que as pessoas ouvem hoje e dizem assim, isso aqui é uma joia, né? É uma joia rara da música brasileira, porque é música brasileira, né, tirando esses rótulos de regionalismo, é a música maranhense, uma música brasileira pela Marcos Pereira, que foi uma produtora da época, né, que o cara fez simplesmente um projeto que foi pegar e lançar discos com recortes de músicas de vários lugares do Brasil para mostrar um pouco do que era a música naquele lugar. E aí surgiu no Maranhão, surgiu Bandeira de Aço. Então, fantástico, cara. É um negócio assim, né? Não planejado, mas que virou ícone, né? Muito. Vale ressaltar duas coisas. O Josias Sobrinho é um músico excepcional, um compositor e tanto. Tá? É fora de série a qualidade. E o César Teixeira também. Sérgio Habib. Mas tem também sou um cast muito bom. Mas, enfim, eu ia acrescentar outra coisa, só que me fugiu aqui acerca desse... sim, lembrei. O Ed Mota, o grande Ed Mota, né? Que para mim é um dos grandes conhecedores de música no Brasil, um especialista. É verdade. Além de um colecionismo excepcional, enfim, conhecido por todos, ele já declarou que esse disco do Papete está no hall dos grandes discos da música brasileira. Ele já declarou. Então, de fato, uma ótima seleção.
Pois é, então seriam esses. E pra gente terminar aqui, os filmes. 5 filmes que eu salvaria do incêndio. Primeiro, Sociedade dos Poetas Mortos. Um grande filme. Filme de 1990, né? Com o falecido Robin Williams. Robin Williams. Robin Williams, talvez num dos seus melhores papéis, né? Ali fala sobre literatura, sobre o amor, a paixão, e ensinar, né? E como que deveria se subverter aquela forma tradicional de mostrar o que é um livro, a literatura. Então, para quem quer aprender a se apaixonar pela literatura, vendo as pessoas que vivem aquilo ali, Sociedade dos Poetas Mortos é um clássico. Vale ressaltar, só te cortando, Rogério, que é que você vê mesmo o sentido positivo da disseminação das coisas, da popularização das coisas. Digamos, a qualidade, né? Sim. O mérito do popularesco. Porque, por exemplo, você vê na Sociedade dos Poetas Mortos, ali tem inserções de grandes poetas. Lindíssimas, maravilhosas, né? Por exemplo, eles fazem a inserção do Coleridge, do Longfellow, mas tem um desses, assim, que eles projetam, que é como se fosse o princípio norteador do filme, é o Whitman. Walt Whitman. Exatamente, As Folhas da Relva. O cara, ele norteia aquilo. É o fio condutor daquela paixão literária, pela poesia, exatamente, né? Pela literatura e pela poesia, né? O menino hoje assiste um filme daquele, se ele se sente sensibilizado, ele vai direto com o Whitman. Com certeza, isso é muito bom. Com certeza. Essa é a vantagem dos meios de comunicação e da popularização. Essa é a vantagem. Grande vantagem, é uma grande vantagem. Sem dúvida. O segundo filme. O segundo, nós vamos combinar aqui, combinamos, o Sétimo Selo. Olha, Maria Bergman, né? Sétimo Selo, 1957, em preto e branco, com aquela estética ali sueca, um cara europeu, Max von Sydow, né, naquele papel. Tava excepcional, cara, massa. E filosofia no meio, o cara joga xadrez com a morte pra enganá-la, pra ver se ele consegue deixar pra depois a morte dele, né, pra ele ir protelando. Não, aquilo ali é fenomenal. E outra coisa, que é muito o Carl Jung, com certeza, numa conversação como essa nossa, vendo essa sincronicidade de um filme como O Sétimo Selo, ele diria que diz respeito também à nossa percepção inconsciente sobre esse tempo atual de pandemia, porque o filme se reporta à peste negra, né? A época que a peste... Exato. Então é um filme que diz respeito a isso que nós estamos vivendo, esse temor iminente, né, constante da morte. Uma morte que, enfim, em caráter viral, está em todo lugar, pô. A gente não sabe de onde vem e tal. Não sabe. Né? Exatamente. O êxito do Bergman, ele personificou a morte ali, esse que é a sacada, a genialidade dele, que é uma coisa interessante, quase que para uma mitologia aquilo, o cara até mitológico das coisas. Acabou construindo uma pequena mitologia. Isso. Terceiro filme é um filme Fugindo do Inferno. Eu não conheço, não lembro. Sim. É com Steve McQueen. Steve McQueen, sim, conheço. Direção de John Sturges. Ele é ali mais ou menos dos anos 70 e alguma coisa, entre 70 e 80, não me lembro bem. Eu tenho esse filme. Tem um grande elenco, tem James Coburn, tem Donald Pleasence, tem David McCallum, e é muito interessante, é um cara que eu gostava muito, um ator que faz muita falta, o Steve McQueen, que era, né, ele era uma mistura de ação com... Meio canastrão. Ele tinha um certo sex appeal nas mulheres na época, então você vê a fuga daquele pessoal, daquele campo de concentração que eles estavam num período de guerra, e as tramas que eles armam para cada um ir para um lado, para dar certo de um grupo de pessoas fugirem, é sensacional. Até hoje, e aquela cena final, que eu não vou contar, mas as cenas finais, né, o término da tentativa de saída deles lá fugindo do inferno, para mim eu levaria. O quarto, a gente também vai ter uma sincronicidade, não no filme, mas no diretor. É um outro filme de Kubrick também, O Iluminado, de 1980. Sensacional, cara. Stanley Kubrick, em alta... Acho que é o melhor filme do gênero. É o melhor filme do gênero. Iluminado, que é uma adaptação de também um dos melhores filmes de Stephen King. Né? Os melhores livros, né, do Stephen King. Os melhores livros de Stephen King e um dos melhores traduzidos, né, ou melhor, levados, né, para a linguagem de cinema, né?
muito bom, e falar da claustrofobia, exatamente dos nossos tempos também, os efeitos da claustrofobia sobre a psique, né, sobre a psique. Muito legal, muito interessante. E tem o nosso Jack Nicholson, né, em grande fase. De sobra. Sozinho ele poderia comandar o filme. E aí o quinto filme também tem Jack Nicholson, é um filme de 1976, dirigido por Milos Forman, chamado Um Estranho no Ninho. É de um beatnik chamado de um beatnik, né? Quem quer ser, né? Quem quer ser que escreveu. Que escreve um livro, e esse livro é One Flew on the Cuckoo's Nest, que é o nome do original, que aí no Brasil fica como Um Estranho no Ninho, e ele conta essa história da questão da manicomial, né, do tratamento do cara que vai parar num manicômio, e ele não é bem doente, né, ele não se enquadra naquela coisa, e ele vai fazer ali uma crítica à desumanidade no tratamento dos insanos, né, e uma crítica à sociedade, uma crítica à instituição médica, né, ao manicômio, e ele faz isso com nada menos, nada mais do que Jack Nicholson, ali com aquele seu sarcasmo, aquela sua ironia, aquela sua maluquice normal, né? Que vai para dentro do personagem, que um cara que comanda um grupo de loucos para fazer com que eles fujam às regras do manicômio. Eles vão passear num barco, eles fazem tudo, né? E tem um final contundente, marcante, né? Que impacta a gente quando termina, deixa a gente atordoado, pensando, né? Então quem ainda não assistiu, ou quem não tem um livro, eu tenho o livro aqui, que é muito bom, e assisto o filme Levaria. Então esses seriam meus 5 filmes. Agora uma coisa, Rogério, que eu percebi, que a tua pegada no que diz respeito aos filmes, 3 filmes que tu citaste, tem aquilo que o sociólogo Goffman chamaria de instituições totais. Um se reporta à escola, no contexto da Sociedade dos Poetas Mortos. O outro se reporta digamos, uma experiência prisional, no Fugindo do Inferno. E o terceiro, a experiência psiquiátrica manicomial do Estranho no Ninho. Então, essas instituições totais também, você percebe que tem filmes excepcionais, como Papillon. Tem o Fuga de Alcatraz. Fuga de Alcatraz com o Clint Eastwood. Sensacional também, né? Então, de fato, esse gênero é massa Expresso também. Da Meia-Noite, Midnight Express. Fantástico. Essa foi uma sonora também sensacional. O meu tio que me recomendou o blues e tudo mais, o Augusto dos Anjos, Fernando Pessoa e tudo mais, quando adolescente, ele sempre me disse que era o filme da vida dele. Esse é outro que, se fosse 10, ele entraria, viu? O Expresso da Meia-Noite. Um filmaço que fala de um fenômeno muito interessante, né? Sobre uma prisão na Turquia. E aquilo é baseado em fatos reais. Pois é.